Lá no meio do século, existiu um homem, um dos mais intelectualmente, um dos mais inteligentes. E aquele homem decidiu fazer uma pesquisa para identificar a causa, ou as motivações, ou a razão, de pelo menos os 500 homens mais bem-sucedidos da sua geração. Eu estou falando de Napoleão Hill. Nessa época ele visitou os homens, os criadores, por exemplo, da energia, Thomas Edison, da marca Ford, o Henry Ford, o criador da lâmpada, do telefone, os homens mais bem-sucedidos da sua geração. E ele fez aquele documento dele, segundo ele entendeu, compreendeu, o que ligava um ao outro, o ponto de vista, os seus ideais, os homens. Então, depois de 20 anos, ele pegou toda aquela filosofia que fez aqueles homens crescerem, que fez aqueles homens alcançar, e o que ele estava, e o que ligou todos aqueles homens da sua época, é exatamente o sonhar, o acreditar. Todos colocaram toda a sua energia em um alvo, colocaram toda a energia em um foco, em um objetivo. E ali estava Napoleão Hill com aquele documento. Se você for olhar pelo lado natural, aquele documento valia mais do que o ouro, né? Inclusive a palavra de Deus fala que o conhecimento vale mais do que o ouro. Então está lá Napoleão Hill com aqueles documentos, aquela filosofia. E quando de repente aconteceu um acidente, ou um acidente, o dono da livraria ou da editora que iria lançar, transformar tudo aquilo em livro, foi assassinado, segundo ele, um dia antes deles assinarem o contrato. E como Napoleão era um jornalista, e como o dono da editora também era jornalista, e a causa que ele tinha sido assassinado era exatamente, estava relacionada, que ele estava divulgando, mexendo com pessoas pesadas, pessoas muito poderosas, etc. Tal. Então, quando ele soube do acidente, quando ele soube do assassinato, ele teve a certeza que ele seria o próximo. Ele foi ameaçado de morte. Então, Napoleão Hill, ele tinha um parente que morava o mais distante possível, em cima das colinas. Foi para lá que ele foi para se esconder, para se livrar da morte. Então ele conta que ele foi para a casa desse parente e se isolou no porão, e o medo era tão grande, tão intenso, e que ele não conseguia sair fora. Então ele começou a entrar em colapso, ele começou a ficar meio louco, meio maluco, não tinha mais esperança, não tinha sonho, não tinha ideais, não tinha projeto. Ele começou a pensar que não adiantava, não teria nenhuma razão para ele continuar a viver. Ele conta que algumas vezes ele saía para fora, mas ficava com aquele medo tão grande que ele estava sendo vigiado, ele voltava para o porão. Ele passou um ano lá. Veja só, filosoficamente, ele tinha todo o roteiro que fez aqueles homens serem bem-sucedidos. Tudo didaticamente organizado, aquele papel todo, inclusive essas papeladas ele transformou posteriormente em livro. Pensa em Riqueza, A Lei do Triunfo. Então vamos lá, pensa aí, vamos pensar. Está lá Napoleão Hill com todo aquele documento que era a filosofia dos homens mais bem-sucedidos, mas cadê o espírito? Cadê a capacidade? Cadê a força? Ele estava em depressão, lutando se optaria pela vida ou pela morte, deprimido. Entende o que eu estou falando? Ele disse que ele queria sair, mas ele não conseguia. E foi nessa luta que um dia ele se encorajou e saiu um pouco para fora do seu esconderijo. E quando ele estava pensando em Deus, pensando em todas as coisas, pensando em todos os seus projetos de vida, pensando nos seus sonhos, pensando nos seus ideais, então ele começou a sentir uma pontinha de alegria lá dentro do seu interior. E ele começou aumentando, ocupando mais tempo, e começou a pensar, e a coragem começou a voltar, e ele foi colocando, aumentando. E ele conta, segundo a experiência dele, que de repente aconteceu um boom. Aconteceu uma alegria tão extraordinária, que até então desconhecida para ele, de tão grande,
que em questão de segundo, ele não sabia mais para onde tinha ido, aquela depressão dele, aquele medo desapareceu, e no lugar que outrora foi medo, estava aquela alegria, aquela paz, aquela força, aquela capacidade. Ele se tornou um outro homem. E sabe como ele chamou essa força? Um outro eu. Sabe por quê? Porque ele também não conhecia a natureza divina, a natureza do Espírito Santo, a natureza de Deus. Não tem alegria da mãe que pegou o seu filho? Pois é a mesma natureza que deu vida a Napoleão Hill. É dessa fonte que eu estou falando. É isso que faz a diferença em todas as pessoas. Isso chama Espírito Santo, ou a natureza divina, aquela que Pedro está falando, que Deus nos deu a natureza divina, ou podemos chamar do Espírito Santo. Criatura, quando você acredita em algo, você recebe na medida das necessidades, essa força. É isso que dá vida, que vai além de qualquer filosofia humana. Napoleão Hill tinha todos os scripts organizados didaticamente, toda a filosofia, mas faltava essa vida. Essa vida é a fonte inesgotável de todas as riquezas. Se você ainda não leu o livro de Napoleão Hill, que ele conta essa experiência, é o livro A Lei do Triunfo. Ele conta que aquela alegria, aquele poder, aquele gozo não parou por ali. Deu direção a ele, disse para ele: olha, vai para a cidade tal. Ele foi para a cidade tal. Se hospede em um hotel tal. Quando ele chegou no hotel tal, era o hotel mais caro da cidade. Mas ele estava tão incendiado com aquela voz, tão incendiado com aquela alegria, que ele não duvidou, ele foi. Quando chegou lá, aquela orientação sem palavra nenhuma, segundo ele: liga para fulano de tal dos Anzóis. Ele ligou para fulano de tal dos Anzóis. E quando ele ligou para fulano de tal dos Anzóis, falou a respeito do projeto de lançar. Aquele homem que ele ligou se deslocou de outra cidade, veio para a cidade dele, e naquele dia ele recebeu o primeiro cachê, um cheque bem gordo, daqueles projetos que ele tinha na mão, que por si só o projeto não tinha vida. Ele tinha aqueles pacotes de documento, mas sem vida, estava com depressão. Mas quando essa força entrou nele, não só deu força para ele, como deu direção. 50 anos depois, olha eu falando do homem aqui, Napoleão Hill, A Lei do Triunfo e vários outros livros, mais esperto do que o diabo. Quem pensa enriquece. Quem deu vida? O mesmo que deu vida para o filho da viúva. O mesmo que deu lá, porque ele é imortal. É o mesmo Espírito da criação. E aonde está? Todo o universo está preenchido com ele. Como trazer? Pela palavra, pelas promessas de Deus. É fácil vencer. Olha eu aqui empolgado demais da conta. A partir desse local, pode ter certeza, se você continuar me ouvindo, seja a partir ou através do canal das nossas lives, 7 horas da manhã, de segunda a sexta, ou presencial. Aqui eu estou no salão que nós inauguramos recentemente na cidade de Açaiande, no Maranhão, no bairro Jardim. E esse faz parte do meu sonho. Eu vou encher as pessoas que estão aqui dessas verdades. Essas pessoas irão triunfarem, elas irão conquistar, porque elas vão entender, elas vão se apropriar de quanto quiser, da quantidade que quiser, da espécie que quiser, da grande fonte inesgotável. É lá que está todas as riquezas do mundo. É lá que estão todas as riquezas do mundo. É lá que estão todas as forças do mundo. E pela palavra, seja você lendo a Bíblia não é um livro religioso. Não, ali é o Espírito da criação se revelando ao homem. Seja ouvindo a partir de um canal, seja presencial. A diferença é que presencial geralmente tem aquela temperatura mais familiar, mais presencial, mais humanizada, exemplos mais perto, mais próximo, fica muito mais fácil. Por isso, se você estiver nas proximidades, venha todas as sextas todas as sextas e sábados. Eu estou aqui descobrindo aonde estão ou aonde está a grande
fonte inesgotável de todas as provisões, ou a fonte infinita de todas as riquezas. Lá tem a capacidade de realizar o teu projeto, os teus sonhos, os teus ideais. Então, quando você ouve e crê, Deus passará a ser o Pai do seu Filho. O Filho de Deus é imortal como Deus é, e você unificado a Ele, tudo que o teu projeto você vai triunfar, tá, ok? Então é você que escolhe, você vai viver essa vida aí medíocre, uma vida de tristeza, de lamentação, de dor, de fraqueza, de fracasso, de escassez, ou vai viver uma vida abundante. É só olhar para a palavra de Deus e descobrirá qual é a vontade de Deus. Os de Deus sempre optam pelo lado de Deus. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se quiserem me ouvir, comereis do melhor dessa terra, disse Isaías, lá no capítulo 1 e o verso 19. Jesus, em João 10:10, foi aonde ele disse: se quiseres me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Pedro disse que Deus já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Paulo reiterou, e ele também disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E aonde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais. Que regiões são essas? Paulo não estava falando de um lugar físico, está falando da grande substância. A partir de aqui um palmo até o último planeta as regiões celestiais, e nós extraímos ou trazemos ela para a materialidade a partir da nossa fé. Nossos corações correspondem à terra. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 13. E a palavra da vida é a palavra, é a semente, é a palavra de Deus. Porém, lá também o mundo está cheio da palavra que não é de Deus, e o que tem na tua vida está denunciando qual a semente que está em você. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Tá ok? Então, tenha uma boa semana, e vamos, eu tenho mais vídeo aí no canal, é só você dar uma olhada aí, tem muitos vídeos, creio que vai te ajudar. E sobre o nosso seminário, eu vou estar aqui às sextas e aos sábados, e vou estar lançando essas mensagens no YouTube às 7 horas da manhã. Então fique com Deus, porque eu também irei contigo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.